tenho, não vejo aqui, eu contava ver aqui dois colegas meus, e uma colega que é, desculpem o termo, da minha ninhada, quer dizer que fomos do mesmo curso, que é o primeiro curso do Padre Manuel Antunes, em 1957, que é o tal curso que iniciou a nova reforma. E eu começo por prestar a minha homenagem ao Padre Manuel Antunes, uma homenagem de grande apreço, de também muito afeto, e um afeto que, de certa maneira, está condicionado por muitas afinidades e por uma grande diferença de pensamento. E que vi o que ele representou na minha vida, mas também tive a oportunidade de ver, felizmente, o que ele representou para a vida dos meus colegas e na sociedade portuguesa. Não vou falar da pessoa de Manuel Antunes, que, se o tivessem conhecido bem, não deixava de ser, não digo umas fins, mas um mistério. Manuel Antunes, naquela sua compreensão frágil, era um mistério. E a gente sabia que o que pudesse dizer nunca estava esgotado. E vou falar da sua obra. Quando a gente diz que a obra é a pessoa, felizmente que não é, porque a pessoa pode fazer ainda mais obras. E, por outro lado, eu vou falar muito mais do modo como ele fazia ou fez essa obra do que propriamente da obra dele. Evidentemente que isso supõe que eu que lidei com a obra dele e, sobretudo, lidei com a aprendizagem que recebi dele, dado que foi, de facto, meu aluno, e nós fomos, digamos, essa primeira geração. Mas sobre o modo como ele realizou a sua obra, e com duas pequenas notas sobre quem era o Padre Manuel Antunes. Era um dialético, era um homem que vivia, e isto depois tem a ver com o sentido da história que para ele é fundamental, vivia sempre dentro da tese, antítese e síntese. Isso fazia parte da constituição dele, do modo de pensar. E, por outro lado, possivelmente nem todos concordam, ou melhor, a maior parte não concordará comigo, Manuel Antunes, se a gente perguntar se escreve como fala ou fala como escreve, eu diria que um dos encantos enormes do Padre Manuel Antunes é que ele falava como escrevia. Escrevia imenso. Nós não avaliámos bem o que representou na cultura portuguesa a elaboração durante anos da Brutéria com o Padre Manuel Antunes. Aliás, está publicado, que é, digamos, no sentido positivo, uma monstruosidade de trabalho, além do trabalho que ele teve em letras. Mas o rigor do seu discurso leva-me a caracterizar o Manuel Antunes, e é apenas sobre a pessoa dele o que eu posso dizer, é que ele, de facto, falava como escrevia. A gente concluía facilmente que ali que havia uma preparação funda, séria, rigorosa. A questão da nova reforma, que, de certa maneira, é o que eu vou pôr em cima da mesa para verificar ou observar a importância que o Manuel Antunes teve na implementação, como se pode dizer, da nova reforma. A nova reforma é de 1957, o decreto 41.340, de 30 de outubro, e que ainda persiste em grande parte, e eu diria que a gente só pode fazer o balanço
de uma experiência depois de ela realizada. Mas aqui eu veria as coisas do lado oposto. Começámos uma reforma nova e bastante diferente do que era antes, e o ensino de Manuel Antunes, a ensinação de Manuel Antunes, deu-nos logo a garantia de que ia ser uma grande reforma e que estava garantida a bondade da reforma. E isso se deve, evidentemente, que houve muitos professores que já estavam, digamos, a ensinar antes da entrada do Padre Manuel Antunes, mas o Padre Manuel Antunes, de certa maneira, foi, digamos, a prova de que o que se ia começar tinha sentido e começava já a dar os seus resultados. Porque, muito especialmente, ele vai nos dizer como é que se faz cultura. Qual era, por assim dizer, o contraste entre o que figurava até esse momento e a nova reforma da Faculdade de Letras? Eu diria que era uma reforma culturalista, depois vamos lá ser culturalista, contra ou pós, superando uma reforma positivista. Ainda hoje é uma questão, e digamos, tem razão de ser questão, até que ponto, de facto, era esse positivismo puro e duro. Muitos professores meus não eram, e, portanto, é uma questão bem aberta. Agora, a mentalidade era diferente. Mas o que se pretendia, o que pode contrastar isto tudo, quando eu digo que é uma reforma culturalista, é que o positivismo, e digamos em pequena síntese, ou em síntese muito incompleta, o positivismo, a certa maneira, apontava para a ciência como a grande expressão da cultura. E a ciência, em sentido estrito, que tem a ver com o iluminismo. Ao passo que a reforma do culturalismo não reduzia à ciência, a ciência fazia parte da cultura, mas a cultura era muito mais ampla do que a sua expressão cientificista, se podemos assim dizer. E isso supunha muita coisa, supunha, portanto, uma abertura, supunha a integração da ciência num horizonte e fundamentação mais ampla. Isso supunha algo que, quando há bocado eu procurei chamar a atenção para a dialética palavra, supunha, digamos, a vida da história. A vida da história. E Manuel Antunes, nesta dialética, a síntese ou a tese era sempre de onde ele partia, que era a pessoa dele, que era o tempo dele, porque ele era professor de cultura clássica, mas não era a cultura clássica só que estava. Quando se falava em cultura clássica, falava-se também no dia 6 de novembro de 2018. O Padre Antunes estava situado e essa situação em que ele se encontrava supunha muita coisa, supunha sempre um lastro de história, inclusive nele supunha também a integração numa comunidade religiosa, eu também faço parte de uma diferente, numa comunidade religiosa, e não esqueçamos, fazia parte de Portugal. Padre Antunes é uma peça fundamental para compreender muita coisa do que foi Portugal, do que era Portugal, do que ele viveu depois, inclusivamente nos anos posteriores, um aspecto que nós não podemos pôr de parte. Voltando, portanto, ao que o Padre Antunes, como ele contribuiu para esta reforma, é que ele sancionou, digamos, em poucos meses, sancionou a reforma que durou, digamos, ainda hoje dura. E
e teve ajustamentos, mesmo no meu tempo teve vários ajustamentos. Mais ainda, o Palmar Antunes abriu-nos perspectivas, inclusive estávamos a falar há pouco, era de filosofia, começou a filosofia autónoma, digamos, como departamento autónomo, como naquele ano, já tinha sido, mas tinha desaparecido, e nós que falávamos do mito em filosofia, mas nunca ninguém nos ensinou o que era o mito. Quem abriu os olhos para o mito na Faculdade de Letras foi Palmar Antunes. Simplesmente, eu diria que a atração do mistério do Palmar Antunes é interessante porque Palmar Antunes, por um lado, como que projetava o que ele tinha estudado, o tal texto escrito, projetava e como que não estava comprometido nele. Digamos, eu nesse aspecto diria que havia uma espécie de contraste, uns que se congregam, não, mas o Palmar Antunes estava comprometidíssimo com a cultura que tinha, que era exatamente essa cultura, se quer, enfim, a redundância, uma cultura verdadeiramente cultural. E, nesse aspecto, portanto, a leitura da obra de Mar Antunes confirma isso. O Mar Antunes, quando falava dos antigos, falava dos clássicos, o Mar Antunes estava exatamente a falar do futuro. É como a questão do tempo. Qual é o seu passado, o seu presente e o futuro? O passado lá vai reduzir ao presente, mas quando se fala numa fase, tem que se falar das outras. E o Mar Antunes era isso mesmo, e por isso é que, mesmo em termos de percepção pública, designadamente em termos políticos, as pessoas percebem que o Mar Antunes tinha uma palavra a dizer, existe, tinha uma palavra a dizer, porque, digamos, a forma dele entender o saber e a cultura, e como ele a praticava, porque o Mar Antunes, quando ensinava, estava a fazer cultura, porque estava exatamente a fazer esse movimento que nele era riquíssimo. E isso levou-nos, digamos, é um exemplo para entendermos, em alguns aspectos, Portugal. E, de facto, ele, ainda por cima, era um homem muito ligado à literatura, que é sempre uma referência fundamental. E, por outro lado, quando a gente lê o Mar Antunes, e quem ouviu o Mar Antunes, a gente passa a perceber Portugal, inclusive com algumas vicissitudes culturais, porque passou Portugal, designadamente a expulsão dos jesuítas, a expulsão da Companhia de Jesus. A expulsão da Companhia de Jesus, independentemente da sua fundamentação ou determinante política, tinha muito a ver com a cultura. E se nós, hoje, analisarmos o que é que isso representou que, de facto, houve ali uma cisão e, de facto, o que veio deixou de ser cultural no sentido amplo. Mas o que é que ficou para lá de tudo? Isto é importante. Primeiro, sentir que a cultura portuguesa podia ser outra. Se não houvesse não estou a fazer juízo sobre esse acontecimento, mas tinha sido outro. Que, de certa maneira, persistiu. E persistiu porque as congregações religiosas, geralmente a sociedade, os padres jesuítas, saíram, mas ficaram as bibliotecas. E eu presto aqui, já prestei, aliás, publicamente a minha homenagem, quando nós retomamos este curso, ou começámos este curso, o que nos valeu, nós começámos este curso onde está hoje
a Academia das Ciências, que o que nos valeu foi, digamos, a disponibilidade da Brutéria. E a Brutéria, tal como muito que está na Biblioteca Nacional, tal como as bibliotecas das associações religiosas, das ordens religiosas, essas têm uma cultura que essa é cultura e que, de certa maneira, cobrem esse ato que se provocou. E nesse aspecto é bom, porque, inclusivamente, nós sabemos que foi assim, podia ser de outra maneira, e nem sequer vamos discutir quem tem razão. Então, por um lado é um facto, mas por outro lado, para percebermos também que como é que depois se chegou a um certo iluminismo exagerado e como é que se desvaneceu essa parte cultural. E não posso, de maneira também, passar por cima de uma questão fundamental. O padre Manuel Antunes era padre Manuel Antunes, como eu sou padre franciscano, o padre Manuel Antunes era um padre Antunes, ligado à Igreja. Eu costumo dizer que dificilmente o padre Manuel Antunes falava de religião, eu nunca me lembro de ele falar de religião, nem sequer da Bíblia, mas não há dúvida nenhuma que todo o movimento de pensamento de Manuel Antunes aponta para uma transcendência. E aqui eu penso que, para lá do que nós devemos, como intelectuais, algo relativamente à Igreja. Costumo dizer, e eu não gosto de estátuas, que a Igreja portuguesa devia levantar uma estátua enorme ao Padre Manuel Antunes, enorme, que o triplicasse, evidentemente, ao Padre Manuel Antunes. Porquê? Primeiro, como, de facto, um exemplo de homem de cultura. E que esta característica que tem de estar presente na Igreja Católica, tem que estar presente, que nós não podemos prescindir da cultura e não basta ensinar teologia, é preciso, de facto, cultura. E o Manuel Antunes, em poucos anos, de facto, introduziu, por assim dizer, a cultura um bocadinho também não obstante ele usar o clergyman, sem propriamente ser o hiperclericalismo, e atenuou aquilo que é uma tendência muito portuguesa e muito universitária, o anticlericalismo, de que eu estou convencido de que eu beneficiei, e outros colegas também beneficiaram, mas que, de facto, o Manuel Antunes contribuiu imensamente para atenuar o anticlericalismo na universidade. E, por fim, para que tenha interesse cultural, o padre Manuel Antunes sabia que a cultura não era cultura se não fosse também antiga e fosse atual e apontasse para o futuro. E aí vem a questão das línguas. E aí eu penso que a Igreja não pode passar por cima da latim. Não estou aqui a discutir como é que vai ser. Mas, por um lado, a Igreja tem de apostar na cultura e em Portugal e no mundo não podemos passar sem o latim e sem o grego. E nesse aspecto não temos que seguir, ou tem que haver uma grande amplitude nos cursos e há coisas que se aprendem e que podiam passar ao lado, mas há outras coisas que não podem passar ao lado. E o facto de a própria Igreja em Portugal estar neste momento, eu diria que quem acredita menos no latim são os seminaristas e os padres, e eu penso que o Manuel Antunes é aqui um exemplo de que se queremos realizar o humano, as humanidades, temos também de ter em conta as línguas e a Igreja tem essa obrigação e é por isso que o ensino para Manuel Antunes era um ensino para toda a humanidade, mas que a Igreja tem obrigação de olhar para isso e tem a obrigação de
pôr as questões que Manuel Antunes, em grande parte, punha e que hoje terão ainda mais atualidade do que naquela ocasião. Ocasião essa que eu lembro com muita gratidão e com grande apreço e admiração por Manuel Antunes e por tudo o que estava e que ele sintetizou por trás dele, mesmo na nossa história.